A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, Isaías, capítulo de número 33. Glória a Deus. Quem deseja ver a glória de Deus? Amém. Isaías 33, versículo de número 14 até o 17. Depois vamos estar lendo o Salmo 27, que é o tema. Glória a Deus. Isaías 33, versículo 14 a 17. Os pecadores de Sião se assombrarão. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressão, que sacode das suas mãos todo o presente, e tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e o verão a terra que está longe. Amém? Salmo de número 27, que é o tema também das quarta-feiras, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Repita comigo: contemplar a formosura do Senhor. Quem deseja ver a glória de Deus, vem, pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor me fez passar esse último final de semana. Não pude estar com os irmãos aqui, mas deixei avisado aqui pelo pastor que não poderia estar, estive viajando. Assim, foi algo muito rápido, até porque também é uma necessidade nossa estar se repousando, mas não houve também uma consagração que nós fomos presentes, e Deus ele fala em todos os lugares, irmãos, e está disposto a ouvir a voz do Senhor. Deus ele vai falar. E ali eu estive ali em Minas Gerais, e Deus usou uma pessoa para poder falar assim: de didática já temos muito, precisamos de profecias, precisamos ser proféticos. E eu parei para pensar, eu falei assim, é uma realidade mesmo, porque hoje você coloca na internet, na inteligência artificial, me dá uma mensagem tal, aí dá a mensagem, e isso tem perdido até mesmo a gente ir na profundidade, buscar com Deus. E o Senhor falou comigo, naquele dia, falou assim: é necessário deixar um pouco a didática e buscar aquilo que é profético, E didática que eu falo, não falo de você parar de estudar, não é isso. Estudar, nós vamos sempre estudar, gostamos de estudar a palavra de Deus, até porque a palavra de Deus nos manda estudar a palavra. Mas ser profético é você ir aonde há necessidade, aonde você ouvir a voz de Deus falar contigo. Aleluia. E Deus ele falou comigo dentro dessa palavra, e até em Jó, no capítulo de número, eu separei aqui, Jó, capítulo de número 29, versículo 15, ele vai dizer assim: eu era olho do cego e os pés do coxo. Aqui o Salmo 29, o Jó 29, ele vai seguir uma sequência de boas obras, que ele vai falar o seguinte: olha, eu era
do cego os olhos, eu era do coxo as pernas. Né? E o Senhor começou a palestrar mais comigo sobre isso, até, né, ouvindo e também lendo a palavra, comentando com a minha esposa, como é que pode Jó? Naquela época ele era olhos do cego e pés do coxo. Mas olha só que profundidade. Quando ele precisou de ter, né, um olho ou um pé, ele não teve. Mas na visão dele, e eu queria pregar dentro dessa mensagem, para ser, nós vamos falar, aprendendo da importância da casa de Deus, mas dentro dessa mensagem eu queria colocar como um tema, né, olhos ungidos e pés de joelho. Porque quando nós podemos perceber, quando nós falamos até de olhos, né, tem duas visões. Primeira é a visão dos olhos naturais e a visão dos olhos de Deus. Porque quando nós olhamos para os olhos, eu começo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando a primeira pessoa que vai ter contato, né, diretamente com aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, estimulada pelo tentador, por Satanás, que vai colocar ali, ele vai apresentar a árvore e vai falar assim, ó, eis aqui essa árvore, ela é agradável aos seus olhos, pega e come. Satanás induz, ela vê que é agradável, pensa que vai ser parecido com Deus, porque ele usa uma verdade e uma mentira dentro desse contexto. Mas o que aqui que eu quero extrair aqui é que os olhos de Eva vai aparecer agradável a ela para poder pegar e comer e se contaminar e desobedecer, que é o maior fato que aconteceu aqui. Mas antes da queda, os olhos de Adão eram um. Já parou para pensar? Antes da queda, os olhos de Adão contemplavam a presença de Deus. Aleluia. Antes da queda, ele contemplava quando ele se aproximava. Eita glória. Antes da queda, ele olhava e via, interpretava e falava de modo diferente. Eu posso imaginar e conjecturar aqui, ele sentado na viração do dia, ele contemplando o crepúsculo e Deus se aproximando dele. E ele senta com o Senhor para poder falar, para conversar, antes da queda. Aí você pode imaginar Deus conversando com Adão, e Deus olhando, e Adão olhando e contemplando a formosura do Senhor. Aí você pode contemplar Davi, porque entrar na casa de Deus e contemplar a formosura dele é como entrar como um Adão com os olhos santos. Adão estava com os olhos ungidos para poder ver ao Senhor, estava na presença do Eterno, e eu imagino ele sentado, contemplando a formosura do Senhor, aprendendo no seu templo e falando, Senhor, que coisa maravilhosa. Ele poderia até, irmãos, falar ali, Senhor, né? Deus falando com ele, eu posso imaginar assim, Deus falando com Adão, e aí, como é que foi teu dia hoje? E ele podendo falar com Deus, se ele fosse brasileiro, ele falasse, por que está perguntando isso, uma coisa que o senhor já sabe, né? Mas o importante aqui da conversa não é que Deus está sendo melhorado por Adão, é porque que Adão está sendo melhorado por Deus. Aleluia. Porque quando você fala, você vê que Deus está trabalhando em Adão. Não é Adão que está trabalhando em Deus, é Deus que trabalha em Adão. Porque toda vez que nós oramos a Deus, é Deus trabalhando em nós. Aleluia. Quando nós pensamos que é nós que trabalhamos em Deus, não, é Deus trabalhando em nós, trabalhando em nossa vida. Aí você vê que Adão, ele é uma pessoa, Eva é uma pessoa.
mas os olhos que desejam aquele momento vai levar ela a pecar. Aí você pode perceber, eu fui separar, né, sobre, né, os olhos, como é que o olho humano ele trabalha, e eu achei bem interessante isso. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque nós devemos entender a parte do nosso olho, ele tem algumas particularidades. É por isso que você vai entender algumas coisas, até mesmo do lado da ciência. Primeiro, a primeira coisa que eu aprendo sobre os olhos, louvado seja Deus aqui, dentro dessa perspectiva. Quando, deixa eu puxar aqui, amém, não está vindo aqui o que eu separei, mas o que o Senhor colocou na minha vida aqui sobre essa questão do olho. O olho ele tem é como fosse uma membrana. Toda vez que nós piscamos, ele limpa e também ele expulsa, né? Quando nós choramos, ele expulsa ou nós limpamos os olhos, expulsa todo tipo de bactéria, alguma coisa que venha sobre os seus olhos. Isso é a primeira coisa que nós, toda vez que piscamos, nós lubrificamos. E o olho, ele é tão separado, até separei os nomes ali, mas não deu para poder buscar agora, mas ele é separado, né, em algumas camadas, podemos dizer assim, até chegar no seu nervo central, que é a retina. A retina, ela é o fundo do olho, aonde ela vai ter conexão diretamente com o seu nervo e vai levar diretamente ao seu cérebro. Então nós entendemos que ele é dividido em algumas camadas. E o que me chamou mais atenção dentro dessa questão do olho, que o olho ele vai ampliando e vai trazendo a luz. Quando você olha para a luz, ela vai trazendo a luz, os seus olhos, ele vai pegar aquela luz e ele vai como estivesse minimizando até chegar aonde deve, dentro da sua retina. Ele, por exemplo, por que muitos falam, cuidado com os seus olhos para você não ver algo, né, algo muito claro, algo muito, porque isso prejudica os seus olhos, porque os seus olhos, ele tem a função de pegar a luz e trazer ela como fosse um funil, para poder trazer até a tua retina. Então quanto mais claridade você está, mais aí os seus olhos vão trabalhar para poder produzir e chegar até dentro dos seus olhos. É por isso que muitos usam óculos, né, ou tem tendência a usar óculos de mais grau, por conta da quantidade de luz que você traz aos seus olhos. Preste atenção no que eu vou estar dizendo. Isso aqui eu achei muito interessante, porque os nossos olhos têm esse trabalho de pegar a luz e trazer as cores. Tem uma camada do nosso olho, que me falta agora no momento de dizer, mas ele traz essa camada, as cores, para trazer para uma outra camada aquele entendimento que isso aqui é vermelho, que aquilo dali é amarelo, que aquilo ali é creme, que aquilo ali é azul. Então os nossos olhos têm esse trabalho de contemplar e trazer para dentro do nosso entendimento. Então entenda isso. Quando Deus ele faz os nossos olhos, ele faz para que nós tenhamos um posicionamento para nossas mãos, para os nossos pés, para a nossa caminhada. Então nossos olhos, ele tem a função de nos guiar, de trazer. Eu achei maravilhoso aqui do pastor Florentino trazendo o milagre de Jesus e falando dos cegos. Então note uma coisa, porque uma coisa está atrelada à outra. Quando nós falamos aqui dos nossos olhos, como ele nos funciona para poder nos guiar, é a mesma coisa para o lado espiritual. Entenda isso, porque quando nossos olhos, na nossa matéria, ele tem a trazer, irmãos, para os nossos olhos aquilo que ele vai filtrando e vai fazendo. No lado espiritual também é a mesma coisa. Tem coisas que devem ser filtradas, tem que ter passado por filtros, tem que ter trazendo aquilo ali para entrar dentro do teu coração.
a mesma coisa é os olhos. Os olhos, ele tem a função de você proteger e te livrar dessas bactérias, te lubrificar e também trazer a luz para dentro do seu cérebro, dentro daquele entendimento. Nos olhos espirituais, Eva perde o contato dos seus olhos espirituais. O primeiro contato que ela tem agora não é com aquilo que ela via antes, a sua lupa, podemos dizer, ou podemos dizer que o seu grau agora muda, o seu grau agora é embaçado. Algumas partes dos nossos olhos, que ele fica bem perto da retina, vai dizer que quanto mais a idade passa, mais ele vai ficando embaçado, e isso se chama catarata. A catarata, ela vem para poder embaçar por conta da própria idade que nós temos, que nós vamos envelhecendo, e isso vai ficando mais turvo, vai ficando algo que nós não cuidamos e vai ficando mais difícil. Deixa eu trazer algo aqui espiritualmente também para você. Quanto mais você no lado espiritual, isso é o contrário, não é carnal, entenda isso. Quanto mais você busca a Deus, mais os seus olhos não ficam turvos, ele fica limpo. Quanto mais você busca a luz, a graça de Deus, mais você consegue compreender a distância de perto com a distância de longe, porque muitos ainda não entendem o que é perto e o que é longe espiritualmente. É porque ainda não filtrou a luz para dentro de si, para poder compreender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Porque quando nós filtramos essa luz, e essa luz se chama a palavra de Deus, e colocamos no nosso coração, eu sei aquilo que é profundidade, como aquilo que é raso. Então entenda uma coisa: quanto mais você busca a presença de Deus, mais Deus te dá visão, mais Deus te dá graça, mais Deus te dá unção, mais Deus te dá aquilo que é. Meu Deus do céu, irmão, deixa eu falar algo aqui. Tem coisas que você vai enxergar no céu, que vai precisar, aleluia, de algo, de instrumento para você enxergar, bem pequenininho, para você enxergar aquilo que está bem longe. Mas no lado espiritual não, Romildo. Quando você olha para a lupa espiritual, aquilo que é grande parece pequeno, e aquilo que é pequeno parece grande, porque Deus te mostra o que está no profundo, no oculto e no escondido. Se você quer, levante a mão e já dá glória a Deus aí bem forte. Deus vai mostrar para Adão agora essa mudança de visão. O pecado cega. O pecado cega, o pecado faz que embaça a tua visão. Você não consegue enxergar. Quando a pessoa peca, ela não consegue enxergar. E quando ela deseja pecar, ela não consegue enxergar aquilo que é espiritual. Mas em nome de Jesus, essa visão vai cair por terra, e Deus vai dar uma visão nova para a honra e glória do Senhor. Isaías, ele vai dizer aqui que os pecadores, eles são assombrados de tremor, eles são surpreendidos, são hipócritas, aleluia. Ele vai dizer uma pergunta que eu acho bem interessante, que ele vai dizer: quem dentre nós habitará o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará as labaredas eternas? Aí ele vai dizer: o que anda em justiça, o que fala em retidão, o que arremassa para longe, dizia a opressão, sacode as suas mãos. Todo presente tapa o ouvido, mas ele fala algo dos olhos. Ele fecha os olhos para não ver o mal. Ele fecha os olhos para não ver o mal. Deixa eu te falar algo aqui. Eu quero ser profético dentro dessa palavra. Eu quero aproveitar o tempo, é tudo de doutrina. Então deixa eu falar o que eu vou dizer, que é algo que eu estou aprendendo, e eu creio que nós estamos aprendendo todo dia. O que te faz mal, aquilo que você vê, tem que ser retirado. Retirado da sua presença. Te faz mal? Tira. Acaba. Está perdendo tempo? Tira, acaba. E o Senhor vem falando comigo sobre isso. Eu falei assim: é por isso que nós não enxergamos a formosura do Senhor. É porque ainda colocamos aquilo que é diante de nós, aquilo que não agrada a Deus.
Deus fala: como é que tu vai ver a formosura? Como é que você vai habitar? Como é que você vai ver a glória se aquilo que você enxerga ainda não é a presença? Ainda não é Deus perto. Aí o Senhor vai falando: tira isso que atrapalha e coloca uma visão nova para você enxergar a profundidade. Por quê? Que muitos pastores receberam a unção de Deus, curas, maravilhas, porque enxergaram com uma lupa diferente, enxergaram mais perto de Deus, chegaram mais perto do Senhor. Então Isaías ele vai dizer: aquilo que você está te privando os teus olhos de ver a glória do Senhor, os teus olhos verão o Rei da Glória, verão o Rei da formosura, verão um Deus que está longe, quando os seus olhos não colocar isso diante dele. Salmo de número 15. Só ler Salmo 15. Quem vê a Deus? Quem anda em retidão, quem tem os olhos purificados. Aí você vai entender por que Deus ele vai dizer para os reis que iam mal: e viu Deus que não era bom, e viu Deus que era bom. Já parou para poder ver isso? E viu Deus que era muito bom. Deus ele vai olhar para o rei, ele não vai ver só o rei, ele vai ver o posicionamento do rei. Ele vai ver: olha só, o teu posicionamento é errado. Então viu Deus que era mal. Por que Deus vai dizer para Caim: Caim, está tudo errado, faz de novo? É porque viu Deus que a oferta dele deveria ser mudada. Aí Deus vai falar: vai fazer de novo, porque o pecado jaz à porta. Deus tem a visão mais ampla. E ele falou: só se você deixar, o diabo já está aí para entrar. Aí ele vai deixar o diabo entrar e vai matar o seu irmão. Por quê? Porque perdeu a visão. Aí Deus está falando: tem que ter olhos para poder enxergar a eternidade. Aleluia. É por isso que os reformadores vai dizer: Senhor, que eu me faça enxergar a eternidade. Os meus olhos têm que estar enxergando a eternidade. O apóstolo Paulo ele vai dizer: aleluia, para que nós podemos olhar para o Senhor, ter a visão para o Senhor. É por isso que ele vai dizer tudo isso: concupiscência dos olhos, soberba da vida, vaidade, tudo é vaidade. Ele vai dizendo tudo isso para nós. Parece que ele vê Salomão dizendo em Eclesiastes, e nós pegamos isso, irmão. Concupiscência é o desejo desenfreado daquilo que você está olhando. Se te tampa a rede social, deixa. Se o Netflix está te prendendo, deixa. Se você está preso no futebol, deixa. Se você está preso com tanta coisa no mundo, deixa. Quem quer ver a eternidade? Tem crente que quer ver ainda a eternidade. Nós devemos enxergar a eternidade. Aleluia. Aí você pode notar, aleluia, que dentro desse contexto, o Senhor ele vai falar para o homem que, assim, que Deus fez coisas grandiosas. Êxodo 33. O Senhor vai dizer para esse fala comigo face a face. Quem é? Moisés. Deus vai falar com Moisés face a face. Aleluia. Aí você entende que Moisés, quando ele vai ter essa oportunidade de falar com o Senhor face a face, aleluia, ele vai falar: Senhor, versículo 18, ele vai falar: Senhor, mostra-me, ou seja, eu quero ver a tua glória. Aí o Senhor vai: ô Moisés, mas ninguém pode ver a face do Senhor. Quem vê morre por causa da glória de Deus, né? Então quem vê vai morrer. Aí vai: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu posso imaginar ele falando com todo o coração, querendo ver a glória de Deus. Aí Deus vai falar assim: olha, eu vou colocar a mão e eu vou passar, e você só vai ver a costa. Meu Deus. Quando eu tirar a mão, você vai ver. Mas se esconde ali na pedra, na fenda da pedra, para você ver a glória de Deus. Aí vai dizer que Moisés ele vai se esconder na fenda da pedra, vai vir a glória, Deus vai tampar, aleluia, com as suas mãos para não matar a Moisés.
tamanha glória, e quando passa a glória de Deus, a Bíblia vai dizer, e passando a bondade de Deus. A bondade de Deus passou. Está passando aqui a bondade de Deus? Aleluia. Aí vai dizer que passou a bondade de Deus, de Moisés. Aí vai dizer que Moisés está cheio da glória de Deus. Quando ele desce, aleluia, da presença de Deus, da glória de Deus, ninguém poderia olhar para o seu rosto. É transitório, mas, irmãos, é tremendo. Aleluia, ele vai descer do monte e vai ver, aleluia, o rosto dele, aleluia, maravilhado. Louvado seja Deus, cheio de resplendor. Louvado seja Deus, porque aprenda a experiência. Quem bebe da água, quem vê a presença, quem sente a presença, quem ora na presença, quem lê, aleluia, na presença, nunca mais quer sair. Nunca mais quer sair da presença de Deus. Irmão Mário, o que aconteceu com Moisés? E a diferença de nós temos hoje, de não ver a tamanha glória que Moisés viu hoje. E vai dizer, aleluia, que Moisés foi transitório. E nós? O Espírito, quarta-feira passada, o presbítero Flávio pregou muito bem aqui, falando sobre a presença do Espírito Santo. Nós, como casa, nós, como a presença do Espírito Santo em nós. Agora Moisés, ele vai ter essa presença e vai dizer assim, olha, tem lá os irmãos que estão aqui, vamos dividir. Ele divide a presença que está nele. Olha o tamanho da glória, aleluia, tomou todos aqueles que estavam ali. Josué vai falar, mas tem lá dois que estão falando lá fora, línguas estranhas, lá na portaria, está falando, então deixa ele, tu tem ciúme de mim, do meu espírito, então deixa eles falarem também. Louvado seja Deus, a glória que estava aqui, foi lá, para a glória do Senhor. Tamanho da glória, tamanho da glória. A segunda pessoa que Deus vai falar, que também olhou, glória a Deus. Eu vou aproximar um pouco porque eu não estou me ouvindo, tá, irmãos? Então, a segunda pessoa, né, que olhou, Isaías capítulo 6, depois da morte do rei Uzias, eu vi, Isaías vai dizer, eu vi a glória do Senhor. Eu vi. Isso aqui, irmãos, você tem que parar, interpretar, para poder discernir sobre ver a glória. Porque se ele fala que ele não, ninguém pode ver, e ele vê a glória, aí na teologia nós chamamos isso de teofania. Chamamos isso de teofania. Deus arrebata a Isaías e ele vai ver a glória. Eu vi a glória do Senhor encher o templo, o seu séquito. E ele vai ver, aleluia, a glória de Deus, o trono do Senhor. E eu fico, meu Deus do céu. Moisés vê, Isaías vê, e tem esse momento de ver a glória do Senhor. Então, olha só como é que esses homens estão tendo contato de ver a glória de Deus. Está tendo, né, a presença de estar entrando e contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Quando ele entra, ele aprende. Aprende o quê? Que ele é pecador. Ele aprende o quê? Que ele depende de Deus. Ele aprende, ele fala assim, Senhor, quando eu cheguei, eu poderia ser promovido a sacerdote. O Senhor me chamou como profeta, mas quando eu entrei na tua presença, eu falei assim, eu sou um dos mais impuros aqui. Sou um dos mais impuros. Aí o Senhor falou, calma aí, Isaías, eu vou pegar lá, vai, pega lá. Aí vai o anjo do Senhor, pega lá, cheio de fogo, vai colocar na boca dele, porque crente tem que ter fogo na boca, vai colocar fogo na boca, na língua dele. Agora você está purificado do seu pecado, porque além do crente ter visão, ele tem que ter boca santa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai começar a falar e vai começar a dizer, agora você vai falar, aleluia, aquilo que eu te mandar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para que ver a glória?
Para que ver a presença? Para que enxergar a profundidade? É porque nem todo mundo vai ver o que você vê. Nem todo mundo vai aonde você vai. Aí o Senhor vai dizer: eu quero purificar os teus olhos. Deixa eu purificar os teus olhos para você ver o que ninguém está vendo. É por isso que às vezes você fala assim: a glória de Deus está na casa. Aí a pessoa vê, aonde? Eu não estou vendo nada. A glória de Deus está na casa, cadê? É porque ainda não abriu os olhos espirituais. Prova isso na Bíblia. Daniel está lá vendo a palavra, está orando, jejuando, daqui a pouco a glória encheu a casa. Aí quem estava do lado dele não viu nada, só sentiu alguma coisa, arrepio, porque tem gente que sente só isso, só viu arrepio. Mas Daniel viu o que? Viu o filho do homem, o ancião de dias. Ele viu a glória de Deus, aí ele viu a presença, e quando ele viu a presença, aleluia, ele fala: emudeci, eu fiquei fraco. Aleluia. Quando você vê a presença, irmão, você não aguenta. Não aguenta. Teu joelho balança, tu fica tremendo, você cai com a boca no pó. Aí você não sabe se você grita ai, se você dá glória, se dá aleluia. É porque a presença dele, quando vem, você consegue enxergar. Aleluia, ele vai dizendo: meu filho, minha filha, aleluia, se aprofunda, porque quando você se aprofunda, você enxerga. O apóstolo Paulo, ele vai em direção a Damasco. Na direção a Damasco vem a presença do Senhor. A quem tu está perseguindo, Paulo? No mesmo instante, Paulo fica cego. Paulo não vê, porque a perseguição como um pecado faz essa cegueira. Paulo, quando ele vem, aleluia, e vê que tu está perseguindo a Cristo, esse é quem tu persegues, e ele vai para Damasco, entra, Ananias coloca as mãos. O que cai depois de 3 dias? Cai a escama dos olhos. Paulo é diferente, é uma outra pessoa. Agora não é Saulo, é Paulo de Tarso, que vai dizer a palavra, vai usar, mas Paulo quer dizer a mesma Saulo como Paulo, mas a referência é de dizer Paulo. E ele começa agora a pregar o Evangelho, depois de 13 anos, aprendendo a formosura do Senhor, no seu tempo, pregando a palavra do Senhor. Paulo agora vê que coisas que nem os apóstolos enxergavam, Deus vai mostrar para ele. 2 Coríntios capítulo 12 vai dizer que ele vai ver o que? Ele vai entrar e vai ver o terceiro céu. Coisas que dificilmente, a não ser João, que viu tamanha glória. E ele vai dizer: eu não posso revelar a vocês, não é porque vocês são carnais, é porque Deus vai dar para você ver uma coisa e para mim não vai dar. Vai dar um para ver um mistério mais profundo, outro não vai dar. Mas não é porque isso, é porque Deus, ele não faz acepção de pessoa. Deus, ele faz acepção de posicionamento. Quando você se posiciona na presença de Deus, Deus vai te posicionar naquilo que Ele quer. Quando você se aprofunda mais na presença dEle, aí Ele vai te posicionar naquilo que deseja. Tira, aí Deus coloca. Tira, coloca. Coloca mais visão. Pede a Deus nessa: o Senhor, me dá mais visão. Me dá mais visão, mais abertura espiritual para poder enxergar a Tua glória. A Bíblia, ela vai nos dizer, irmãos, que João, no capítulo 1, aleluia, de Apocalipse, ele vai começar a ver o Senhor, o Filho do Homem, aqui dizendo cabelos, pés, aleluia. Ele vai ver como tivesse reluzindo os seus pés, seus cabelos como branco como a neve, seus olhos como chama de fogo, aleluia.
Agora a visão que Deus dá para João é uma visão apocalíptica, mas ele vê a glória de Deus no capítulo 1. Capítulo 2 ele vê, aleluia, também Deus dando a visão para ele das 7 igrejas. Capítulo 3 ao capítulo de número 4, ele vai dizer que o Senhor toma ele e leva ele para poder mostrar o que está acontecendo lá dentro. Olha só como é que Deus ele faz. Com João, Deus ele vai mostrar também pela profundidade. Às vezes, João já estava na sua idade, mais de 80 anos, né? Pastor Florentino, aí, nosso João, vê a glória. Aí vai dizer assim: ah, mas está com mais de 80, não pode ver nada. Olha só, João, mais de 80, viu a glória do céu, viu os arcanjos, anjos, viu o rosto, aleluia, o Senhor pegando fogo, aleluia, também ali o trono, oh glória a Deus. Então Deus tem visão, irmão, para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que nós estamos dizendo aqui é uma das coisas que nós estamos preocupados, né, no nosso dia a dia, porque quem tem visão sente quem está presente, né? Quem está presente, o Espírito Santo, você sente quando ele está presente. Você está vendo com os teus olhos espirituais que ele está presente, né? Eu lembro, né, na minha juventude também, quando, né, a igreja estava buscando em oração, louvado seja Deus, e eu buscando o Espírito Santo, bati com o Espírito Santo, né, e eu fiquei maravilhado quando eu fui na igreja lá em Minas, pastor. Na mesma semana, 2 pessoas em cada culto foi batizado com o Espírito Santo. Aí eu falei: você está vendo aí? Confirmação, Deus trazendo de lá, daqui para lá, para poder falar que ele batiza com o Espírito Santo ainda. 2 pessoas no culto sendo batizadas, outro culto, mais 2 pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Aí eu falei assim: Deus continua batizando com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aí eu vou perguntar: pastor, eu vim lá de São João de Meriti. Aí ele falou assim: eu também vim de São João, lá do Íris. Eu falei: meu Deus, aqui de Minas, né? Contei o varão lá do Íris, né? E aí eu perguntei o outro, eu falei assim: eu vim lá da Venda Velha. Está todo mundo em casa. E ele fala que conhece a igreja, a sua igreja está conhecida lá também. Lá. Glória a Deus. Então, quem tem visão, Deus ele vai ampliando a visão. Aí eu posso notar, além desses homens, como eu disse aqui, né, de ver o que eles sentiram, o que eles queriam, né, como eles se posicionaram. E o Senhor falou comigo dentro desse contexto: falou assim: meu filho, quando você se posiciona, eu vou te encher e vou te dar profundidade. Imagina quando você está no mar. Você está no mar, você precisa botar, né, algo nos seus olhos, né, para poder você ir para a profundidade. A água é turva, mas quanto mais você se aprofunda, mais vai ficando mais claro, mais você vai enxergando as coisas. Quanto mais você se aprofunda, mais você vai ver naquilo que ninguém vê, que está na superfície. Na superfície, um vê diferente, mas quem está na profundidade vê algo totalmente diferente. Primeiro, a pressão é diferente. Quem está no profundo vai ter pressão, vai ter coisas te apertando. Já viu, irmão? Quando você vai afundando, você vai entrando numa piscina, numa água, você tem que fazer uma compressão no seu nariz para estalar os seus ouvidos, para você se aprofundar mais ainda. Aí você vai estalando e vai mergulhando. Eu fiz um curso de mergulho quando estava no quartel, e ele falou assim: não deixa estourar, porque pode estourar o teu ouvido se você não fazer isso. Aí você fazia a compressão e dava aquele estalo. Aí o Senhor falou comigo: quanto mais se você aprofunda, mais eu vou estalando teus ouvidos, mais você vai ouvindo, mais você vai ouvindo coisas que ninguém ouve. Aí você vai aprofundando e vai vendo. Louvado seja Deus. É por isso que
que muitos não vão, irmão, na profundidade. É por isso que o Senhor vai dizer para Ezequiel. Ezequiel foi um dos outros que viram. Ezequiel capítulo 1, você vai notar ali o que ele viu. Ele viu a glória de Deus também no rio Quedar. Aleluia. Mas você pode perceber dentro desse contexto aqui, irmãos, que Ezequiel vai falar: quando eu ia, aleluia, se aproximando, o Senhor falava: mergulhou o tornozelos, agora vai mais, até o ombros, vai, agora não estou conseguindo mais, então aprofunda, vai, enche, se aprofunda, profundidade. Qual é o tema hoje? Olhos ungidos, profundidade, pés de joelho. Aí o Senhor vai dizer em Apocalipse, capítulo de número 3, se eu não me engano, quando vai dizer para a igreja de Laodiceia: Laodiceia, eu sei que você, às vezes, tem culto que você dá agora ou não dá, tem culto que quer ver você é e não é, mas eu vou te dizer uma coisa: compre ouro provado no fogo. E vou dizer mais: além de você comprar ouro provado no fogo, compra vestes também para se vestir e compra colírio para colocar nos olhos, porque tem que ser completo. Aí o Senhor vai dizer: olha, coloca colírio nos olhos para que você possa enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então tem que ter provação do fogo, porque o ouro ele tem que ser colocado no fogo mesmo, mais de 1000 graus Celsius, para sair toda impureza. Tem que ter veste branca, santidade, e tem que ter também o olho ungido para poder enxergar aquilo que é Deus. E nossa geração está precisando de olho ungido. Aquele olho que você vê, aleluia, que o diabo não consegue enxergar, o demônio não consegue ver. Aleluia, louvado seja Deus. Meu filho estava com a pressão nos olhos. Aí ele falou: pai, eu estou com dor de cabeça. Eu falei: só fecha teus olhos, força teus olhos um pouquinho assim, tira o óculos, para um pouco, e depois você vai começar a melhorar, a voltar de novo. Teve aquela pressão. Aí o Senhor falou comigo: imagina quando nós fechamos os olhos, e ele gosta muito de brincar em casa lá de cobra cega, né? Teve, já brincou aí. Irmãos, isso aí todo dia tem que ter. Misericórdia. Aí eu coloco, aí eu: pai, aí eu tento, ó, tá muito fácil, porque eu não consigo te enxergar. E quando é a vez dele, ele quer com a luz acesa. Eu falei: você está roubando aí, meu filho. Não faça isso. Mas olha só como essa brincadeira faz, né? Você não consegue enxergar, você fica ali sem, você perde direção, você tropeça. Dentro de casa, você perde a sensibilidade. Você não sabe quem está do teu lado, não sabe quem está nas tuas costas. O diabo faz a mesma coisa. Para deixar nós cegos, ele perde a sensibilidade. Já viu isso? Quando também perde a visão, nós acabamos perdendo a visão, acabamos perdendo até a nossa autoestima em muitas coisas, porque você não consegue enxergar, você não consegue pegar em alguma coisa, você não consegue lavar alguma coisa, você não consegue, depende de outra pessoa para poder fazer. Já pegou isso que eu estou falando? Depende de outra pessoa para poder você fazer algo. A mesma coisa espiritual. O crente espiritual que não enxerga, ele depende de outro para poder fazer algo que tem que ser feito. Aí ele precisa de ajuda, precisa de outro. Não é que nós não precisamos de ajuda, tá, irmãos? Entenda isso. Todos nós somos um ao outro. Mas o crente espiritual, quando ele enxerga, em vez de ele querer ajudar, ele ajuda mais ainda. Ele quer ajudar. É por isso que Jó vai dizer: eu era olho do cego e eu era pé daquele que era coxo. Aleluia! Porque eu prefiro, irmão, ajudar aquele que está precisando, olhar para aquele que está precisando, do que, aleluia, ficar uma pessoa que não faz nada. Oh, meu Deus, não tem nada para poder acrescentar ou para fazer. Aí o Senhor está dizendo para a mesma coisa para Jó: o momento que você fez, o momento que você ajudou, agora é eu que vou ajudar você. Eu quero ser os seus olhos.
Eu quero ser os seus pés. Aleluia. O Senhor está dizendo para Jó: há um momento de você não ver, um momento de você não andar, mas eu estou sendo os seus pés e eu também estou sendo os seus olhos. Deus está dizendo isso nessa noite, irmão. Nós precisamos deixar Deus conduzir os nossos olhos. Os meus pés, irmãos, ele é guiado aquilo que eu enxergo. Maravilha, eu vejo e eu caminho. Mas olha só que interessante. Em vez de você ver e caminhar em direção àquilo ali, antes de você caminhar, os seus pés estão se dobrando para você chegar onde você tem que chegar. Não adianta você enxergar, você caminhar, antes de você se dobrar e orar. É por isso que o Senhor ele vai dizer: acautelai-vos e orai. Ele está dizendo: acautelar, vigia, olho, e orar, joelho. E quando você se ajoelha, Deus vai te dando visão. E quando você se ajoelha, Deus vai te mostrando o propósito e o destino. Mas enquanto você não ajoelha, o diabo seduz. Aí por isso que o Provérbios, eu gosto de Provérbios, que muitas vezes ele vai dizer que os pés se apressaram para poder fazer aquilo que era errado. Salomão ele vai dizer que se apressou os pés do pecador, ou a pessoa que é prostituta, ou prostituto, né, que vai dizer a palavra, aquele que, né, que anda na prostituição, ele se apressa os seus pés para a iniquidade. É por isso que nossos olhos precisam estar em Deus. Quando você não olha para Deus, você acaba olhando para quê? Para outra mulher que passa. Você olha para a pornografia, você olha para aquilo que é ilícito, você olha para aquilo que não convém, mas quando o teu olhos está santo, está na presença de Deus, os teus joelhos estão na presença, não tem nada que possa impedir. Aleluia. Deus está falando aqui, irmão. Deus está falando em nosso meio. Para que nós podemos ver a glória, existe um processo. Para ver a glória, eu preciso de uma santificação, uma purificação dos meus olhos. Davi caiu porque ele passou seus pés antes de orar. Aí ele vai ver quem do outro lado, Betseba, tomando banho, e vai se apressar com seus pés. Sansão caiu porque desceu para poder ver Dalila, correu com seus pés, antes de estar orando e buscando o propósito e o voto de Nazireu. Quando nós perdemos o propósito da oração, os meus olhos se perdem. É momento da igreja estar com os olhos santificados para ver a glória de Deus. Mas para ver, nós estamos fazendo isso, orando. Ora hoje, ora amanhã, ora depois. Busca, amado, e vai orando. Não é que você seja perfeito ou você olha mais do que o outro, não é isso. É porque os teus joelhos fazem os seus olhos se aprumarem diante de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Está acabando. Oh, Jesus. Nós, irmãos, tem mais de 1.500 referências para poder falar de olhos aqui. É muita referência. Você vê mais a Bíblia falar daquilo que você olha do que os pés que andam. Por quê? O Senhor vai repreendendo e vai nos mostrando que o nosso olhar pode nos levar ao céu ou pode levar ao inferno. É por isso que Jesus ele vai dizer: olha, se você tem problema nos seus olhos, arranca e joga fora. Aleluia.
Parece que é algo, né? Como é que eu vou arrancar o olho? Mas aí ele usa essa hipérbole para poder nos mostrar o tamanho que nós devemos ser radical para aquilo que nós estamos vendo. Se você não é radical naquilo que você está vendo, está te corrompendo, é porque você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Porque o Evangelho, ele se dá naquilo que nós renunciamos àquilo que nós vemos. Aleluia! Irmão, eu estou aprendendo também. Estou aprendendo. Glória a Deus. Nós devemos enxergar Aleluia. com a lupa do céu para ver as profundidades que Deus tem para poder nos mostrar. Aí quando Deus ele vai nos aproximando mais eu enxergo melhor, né? Imagina, né, irmãos? Tem gente que tem problema de visão, vai chega mais perto. Não estou enxergando, vai mais perto. Né? Aí a pessoa vem, Isaac vai chegar para Jacó, vai colocar a mão, mas ele já tinha perdido a visão. Aí vai ser enganado, perdeu. Mas olha só que tem os olhos espirituais. Quando a mulher de Jeroboão ele vai perguntar sobre o seu marido, vai chegar na casa e vai dizer, vai lá dizer o profeta, se eu vou morrer ou não vou. Aí quem vai dizer? O profeta não já enxergava com os olhos físicos, mas enxergava com os olhos espirituais. Aí ele vai dizer, ei mulher de Jeroboão, já chegou na porta, ali entrou. Deus vai dar isso à nossa igreja, vai dar isso às nossas vidas. Nem chegou ao portão, mas Deus já está revelando. Já viu isso, irmão? Eu já cheguei no momento. Eu só dobrei o joelho. Aí vem, irmão. Pá, assim diz o Senhor. Aí vem Deus, eu nem cheguei no culto. Nem comecei a orar. É porque Deus, aleluia, se preocupa com aqueles que estão enxergando. Tem gente enxergando, irmão. Os olhos espirituais ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos carnais e veja aquilo que é espiritual. Quando o pastor fala assim, fecha teus olhos, mas tem gente ainda olhando para um lado, olhando para o outro. Não é por isso não, é porque quando você fecha os olhos carnais, Deus te mostra aquilo que é espiritual. Louvado seja Deus. Ou só se você tiver uma intimidade tão tremenda com Deus que está vendo até o olho aberto, né? Visão aberta. Visão aberta. Vamos chegar lá, irmão, ainda. Glória a Deus. Mas me preocupou muito. Eu falei assim, eu não quero ser didático, não. Quero ser profético. Glória. Para poder enxergar aquilo que estão precisando enxergar. Aleluia. E Deus, aleluia, nos manda a ser dessa maneira, irmão. Buscar a profundidade na presença de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, já deu horário. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu vou passar o pastor que vai estar orando pelas nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia.